Você tem um time que está trabalhando em home office e as coisas talvez não estejam andando muito bem em relação à produtividade? Então fica aqui que a gente vai conversar sobre esses desafios e como você pode mudar essa situação. Oi, eu sou a Ludinise e eu ajudo pessoas e empresas a terem mais produtividade nas suas vidas e nas suas empresas. E hoje a gente vai falar exatamente sobre essa situação que muitas empresas têm vivido, que é a questão dos funcionários trabalharem em home office. Isso implica diretamente na performance das pessoas, porque a gente sabe que muita gente não está acostumada a trabalhar em casa, nem tem a estrutura necessária para trabalhar em casa, apesar de a gente já estar há um ano em pandemia, então muita gente acabou se adequando. Mas ainda assim a gente sabe que mudar o mindset e passar a trabalhar em casa tem muitos desafios, tanto para os homens quanto para as mulheres. Aqui a gente trouxe alguns tópicos e como a gente pode trabalhar essas questões para ajudar as pessoas a terem mais produtividade trabalhando em casa. Sem dúvida nenhuma, uma das coisas que interrompe pra caramba a produtividade e o trabalho em casa é a criançada. Então quem tem filhos em casa, especialmente as pessoas que não estão com filhos na escola, porque a gente sabe que tá tudo meio bagunçado agora, acaba tendo que desviar muitas vezes a atenção e passar a fazer coisas que às vezes eram feitas na própria escola. Então a criança não demandava esse tempo para a mãe e para o pai. Só que agora a realidade é outra. E aí, como é que a gente pode trabalhar essa questão? Eu sempre falo que é o seguinte, a gente tem que estabelecer regras claras. É claro que quando a gente está falando de uma criança de colo, um bebezinho, a situação muda um pouco, então você vai ter que se organizar de uma forma diferente e às vezes até pedir ajuda para algumas outras pessoas. O segundo desafio são os afazeres do lar. A gente sabe que quando a gente está em casa, sempre aparece alguma coisinha que a gente tem que fazer. Então você olha e fala, já que eu tô aqui, deixa eu colocar a roupa para lavar. Já que eu tô aqui, deixa eu fazer uma comidinha mais gostosa e acaba tomando mais tempo na cozinha. Já que eu tô aqui, deixa eu dar uma olhada nesse armário. E aí o que acontece é que a sua produtividade pensando na empresa acaba caindo. Tá, e como é que a gente resolve isso? Eu falo o seguinte, você precisa dividir a sua agenda e respeitar esses horários. É claro que as tentações estão ali na sua frente, você está dentro da sua casa. E aí você pode pensar, só um pouquinho no sofá, só um minutinho na televisão ou só um pouquinho resolvendo aquela coisa. Mas pensa o seguinte, se você estivesse dentro da empresa, você estaria fazendo isso? Possivelmente ou certamente não. Você estaria focada no trabalho que você teria que exercer. E aqui eu quero fazer um parênteses bastante importante, que é, toda vez que você aceita uma interrupção, o seu cérebro automaticamente se desconecta da atividade que estava fazendo e foca em alguma outra coisa. Depois, para ele retomar aquela atividade, ele pode demorar até 23 minutos. Então imagina uma paradinha que você teve e alguma coisa que você desfocou, o quanto você está perdendo de produtividade. Por isso que eu digo, organize a sua agenda e respeite esses horários. Eu sei que é desafiador fazer isso quando a gente está em casa, mas sem dúvida nenhuma vai ser melhor para a sua produtividade e consequentemente para a sua empresa ou para a empresa onde você trabalha. A outra coisa que a gente fala é falta de disciplina em relação à roupa, ao horário, ao sono. Quando a gente está em casa, a gente está trabalhando em casa, geralmente a gente fala, não tem problema, não preciso me arrumar, não tem problema, eu posso dormir mais tarde, mas isso impacta diretamente não só na sua imagem perante a empresa, perante os colaboradores, perante todas as pessoas com as quais você está se relacionando online, como também na sua qualidade de sono e, por consequência, na sua produtividade ao longo do dia. Então, o que você tem que entender é o seguinte, se você dormir muito tarde, o seu corpo vai começar a ficar cansado, você vai produzir mais cortisol e ao longo do dia a sua produtividade vai cair. Eu sei que a gente tem algumas coisas que são super tentadoras, mas se você não tiver hábitos, e esses hábitos têm que ser hábitos saudáveis e mantê-los, você sempre vai estar derrubando a tua produtividade. E tudo que a gente não quer aqui é que a sua produtividade caia. Afinal de contas, esse canal é um canal voltado para pessoas que querem aumentar a produtividade. E por último,
gente fala dessa questão de manter o time motivado. Se você é gestor, se você é gestora, se você é o dono ou dona da empresa, a gente sabe que ter um time que está espalhado muitas vezes cria um certo abismo, uma ponte longínqua entre os valores da empresa, entre os propósitos da empresa e o dia a dia da empresa para com o teu colaborador. Por isso que manter o teu time motivado à distância é um desafio muito grande. E aí você pode se perguntar: entendi, Lu, mas como é que eu faço isso? Eu sempre falo para as pessoas que nada supera o olho no olho. Então, quando você tiver um time remoto, é muito importante que você faça reuniões periódicas com câmera aberta. Porque tem muita gente hoje em dia que, como está fazendo várias outras tarefas, acaba deixando a câmera fechada, a reunião vai rolando e a pessoa está aqui, o filho, etc, etc. Só que empresas já perceberam que a produtividade cai quando o funcionário se comporta dessa forma e elas vêm exigindo que a câmera esteja aberta. Quando a câmera está aberta, o que acontece é que você consegue olhar no olho do teu colaborador, você consegue ver as reações, você consegue ver as expressões da face, microexpressões, e automaticamente você percebe se essa pessoa está indo embora ou se essa pessoa está conectada com você ou não. Por isso, reuniões precisam ser pautadas, com horários estabelecidos, de câmera aberta, e elas precisam ter propósitos certos. Nunca deixe o seu time abandonado. Se você é gestora e você está abandonando o seu time, as chances de quando tudo isso passar, você ter perdido muitas pessoas porque elas simplesmente se desconectaram do propósito e do valor da sua empresa é muito grande. Eu falo que às vezes o corpo está presente, mas a alma está ausente. Então, quanto mais a alma desse teu colaborador, dessa tua colaboradora estiver ausente, mais vocês estão se distanciando. E aí pode ser que quando tudo retome, se é que você vai retomar com alguma coisa física e não vai continuar no digital, essa pessoa continue lá como colaborador, como colaboradora, mas não esteja mais engajada. E depois, para você engajar novamente esse colaborador, essa colaboradora, é bastante difícil. Então, não perca a mão, mantenha as pessoas próximas de você. Um bom líder, um bom gestor, uma boa liderança envolve você estar sempre se conectando, entendendo as dificuldades, e a gente sabe que muita gente está passando muito desafio aí com esses altos e baixos que a gente está tendo no Brasil, de bandeira vermelha, bandeira preta, e vai e volta, e amarela e tudo mais. Então as pessoas ficam naquela ansiedade, com medo, buscando outras soluções. Todo mundo que está dentro da casa às vezes tem impactos diferentes antes a essa situação. Então você estar equalizando tudo isso, essas emoções e essas tarefas, faz com que você consiga manter o teu time engajado e a produtividade em dia. Esses são apenas alguns desafios do home office. Claro que existem muitos outros, mas a ideia é trazer pequenas vitórias para você. Então, se você conseguir desses desafios trazer algumas soluções, algumas vitórias, você já está aumentando a produtividade da sua empresa. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui se você está passando por algum desafio e se a gente pode te ajudar de alguma forma. A gente fala muito sobre essa questão de gestão de tempo, de você ter funcionários que entram no flow, que gostam de fazer aquelas coisas que trazem felicidade para eles, que desafiam sim, mas que trazem resultados também. Então o time está sempre engajado, sempre fluindo, sempre trazendo energia renovada, e é assim que a gente quer que a sua empresa ande. No nosso site, a gente sempre disponibiliza materiais para ajudarem você a ter mais produtividade. Então, se você ainda não conhece o nosso site, é www.wonderflow.com.br, e a descrição está aqui embaixo no vídeo. É só você clicar e entrar lá, porque certamente você vai encontrar algum material que vai te ajudar a melhorar a produtividade. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo artigo de blog ou em algum lugar por aí. Tchau!